Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia nesta noite comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16 e o versículo 13. Glória a Deus. É motivo de alegria poder estar com os irmãos nessa noite, sendo assim convocado pelo pastor, não podendo dizer não, mesmo que sabendo que se trata de um culto de ensinamento, e todo o povo da igreja espera a palavra do pastor. Mas eu acredito que não são de Deus, e também pela graça de Deus e a incumbência do pastor, Deus há de falar conosco nessa noite. Vamos ler esses versículos, irmãos. Diz assim, capítulo 16, versículo 13 do Evangelho de Mateus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém, irmãos? Encurve a sua cabeça por um minuto, vamos orar. Pai querido, estamos na tua casa, já temos ouvido a tua palavra, temos louvado o teu nome com os hinos, Senhor, congregacional, e também temos sido alvo do teu Espírito Santo nessa noite, para consolar a nossa vida. Agora fala conosco, Senhor, e que cada um possa entender o desejo do teu coração para cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Louvado é o Senhor. Irmãos, nós vimos aqui o próprio Jesus fazendo perguntas para o homem, perguntas que ele tinha resposta. Ele sabia o que estava no coração deles, sabia o que os homens pensavam. Essa era uma pergunta retórica, aonde Jesus já tinha a resposta. Mas existem muitas coisas na Bíblia que está registrado simplesmente ou oportunamente para a nossa edificação. Foi registrado assuntos necessários para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Sendo que muitas coisas, muitos milagres que aconteceram, disse João no Evangelho, não estão registrados, até porque se fosse registrar todos os milagres e todos os ensinamentos de Jesus, João disse: eu acredito que não caberia em livros na terra, porque foram muitos assuntos abordados por Jesus. Mas esse assunto nessa noite eu quero trazer para a igreja, para que a igreja possa refletir e possa entender qual é o teu sentimento, qual é a tua intenção e qual é a tua percepção do Cristo, de Jesus Cristo. Jesus faz uma pergunta apontando primeiramente para aqueles que não estavam no seu grupo. Não era um dos 12 ou talvez um dos mais de 500, mas Jesus disse: vocês que estão aqui, me respondam uma coisa: o que aqueles que não nos acompanham, que andam conosco, mas são judeus, dizem a respeito da minha pessoa? Logo eles tiveram uma resposta, e a resposta poderia até ser satisfatória, porque quando os discípulos disseram de Jesus, eles referiram-se àqueles que ainda viam Jesus com bons olhos, porque havia pessoas naquela época que já viam Jesus com maus olhos.
diziam que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebu. Existiam outros que diziam que Jesus era comilão, beberrão. Então esses, os discípulos não se direcionaram, não disseram, tem gente por aí falando mal de ti. Porque a Bíblia diz que quando falaram mal de vocês, sendo mentira, se alegreis com isso. Mesmo que eles dissessem, Jesus, estão dizendo por aí que tu és um comilão, beberrão, Jesus poderia também ficar contente, porque era uma mentira. Mas agora os discípulos selecionam uma resposta e dizem, olha Jesus, estão falando por aí que tu vem na unção, tu tem o espírito do profeta Elias. Mas aquela resposta não era correta. Aquela resposta era uma visão humana, era uma visão terrena de alguém que estava vendo os milagres de Jesus, a autoridade de Jesus, e estava dizendo, olha, esse aí é o profeta Elias. E ainda disseram, outros dizem que tu és o profeta João Batista, que morreu e talvez de alguma maneira ressuscitou. Porque João Batista morreu no início do ministério de Elias, de Jesus. E quando então João Batista morre, Jesus continua anunciando o reino, e alguém poderia dizer, olha, ressuscitou, e o Espírito que estava em João entrou em Jesus. Mas essa não era a resposta certa. E outros disseram Jeremias e outro profeta. Jesus disse, isso aí é o que eles dizem. Mas e vocês? Qual é a visão que vocês estão tendo da minha pessoa? Como sempre, Pedro, tanto para fazer a coisa errada como a certa, mas estava ele, né? Jesus nunca censurou Pedro por ser tão espontâneo, por ser tão dinâmico. Não, Jesus nunca chamou a atenção de Pedro nessa área. Pelo contrário, elogiou, e nós vimos que isso aí é uma característica de pessoas que querem fazer, que querem ajudar. E Pedro estava ali e disse, eu tenho a resposta, Jesus. Eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que maravilha, né? Tem a resposta certa, tem a visão certa, está enxergando Jesus da maneira certa. Porque hoje, irmãos, no meio em que nós vivemos, e nós não vamos muito longe, não queremos falar de pessoas que não são cristãs, não queremos falar de pessoas que não estejam no nosso meio, mas pessoas que vivem conosco, que andam conosco, que se intitulam evangélicos, ainda não têm a visão clara de quem é Jesus Cristo de Nazaré. Estão vendo Jesus como curandeiro. Vem na igreja esperando um milagre. Só querem um milagre de Jesus. Igrejas que pregam esse evangelho de um Cristo curandeiro, de um Cristo que cura, que tem poder apenas de curar, estão lotadas. São igrejas que não têm mais lugar. O povo está empobrecendo, está tirando de dentro da casa, da mesa dos filhos, para dar para esses líderes que são verdadeiros lobos e devoradores, porque eles pregam um Cristo carnal, um Cristo que satisfaz o seu egoísmo, o seu desejo. E essas pessoas sem visão de Deus estão lá crendo num Cristo que apenas cura. Outros estão atrás da prosperidade, a tão falada prosperidade. São pessoas que estão esperando um Cristo que apenas os enriqueça para ter um momento nessa terra agradável. Mas nessa noite eu te pergunto, qual é o Cristo que tu crê? Qual é o Cristo que você acredita? Nós acreditamos no Cristo que Pedro mencionou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu vejo aqui que não é algo humano o entendimento de Pedro. Jesus disse, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o Pai
Ele te abriu o entendimento, Ele fez tu entender, Ele te fez me conhecer, e é por isso que tu pode dizer que eu sou o Cristo. Só quem tem o esclarecimento de Deus consegue ver o Cristo que salva o homem, que tira o homem do pecado, que tira o homem das drogas, da prostituição. Só aquele que tem entendimento de Deus sabe o que está acontecendo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que não creiam, para que não vejam, para que não entendam. As pessoas estão cegas e não vê Jesus da maneira certa. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos ministrar a cura espiritual para essas pessoas, porque Ele nos deu poder para curar tanto o espiritual quanto o material. Nós precisamos, irmãos, dobrar o nosso joelho constantemente, assim como pregar em tempo e fora de tempo, buscar o Senhor em prol das almas, porque é o Senhor quem cura o cego espiritual, é o Senhor quem levanta o paralítico espiritual. E às vezes a gente está vendo o Evangelho da maneira clara e vê tantas pessoas nessa cegueira que até aqui eu estou mencionando, de não conhecer o Cristo da maneira correta, porque são cegos. E nós que temos visão espiritual precisamos conduzir esses cegos para o Evangelho através da nossa oração. Orar e pedir: Senhor, abra os olhos do cego. Nós fomos alcançados não por uma boa oratória. Ninguém aqui que se converteu porque achou bonito um louvor ou achou bonito uma pregação permanece. Só permanece aqueles que um dia foram alvos da oração na madrugada, quando alguém dizia: Senhor, salva o meu parente, Senhor, salva o meu vizinho, faça-me entender a verdade do Evangelho. Ele abre os olhos do cego. Se nós orar, o problema é que nós que estamos andando pelo caminho certo e vimos a coisa certa, estamos contemplando os cegos, levando outro cego, conduzindo outro cego. Nós estamos vendo essas pessoas conduzindo o cego, estamos de braços cruzados. Nós não paramos na frente: espera aí, vocês para onde estão indo? Eu quero ajudar vocês. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Mas como? Essa preocupação, ou não uma preocupação, porque Jesus não tinha preocupação, mas nós usamos essa palavra, de perguntar para eles quem Ele era, é uma preocupação que nós devemos ter. Nós precisamos parar na nossa caminhada. Nós que conhecemos Jesus, nós devemos parar por um momento na nossa caminhada e perguntar para nós mesmos o que os nossos vizinhos, o que os nossos parentes, o que o meu irmão da igreja, o que aquele colega da igreja, aquele colega do trabalho pensa de mim. Como Jesus perguntou e disse: o que dizem de mim? Ele sabia. Mas eu te pergunto: tu sabe o que o teu colega de trabalho acha de ti? Tu já parou para analisar isso, irmãos? Mas existem pessoas que dizem assim: não me interessa o que os outros acham de mim. Claro que interessa. Claro que interessa. Se nós ler a Bíblia está recheada de mensagens que dizem que nós somos luz da terra, luz do mundo e sal da terra.
Então nós estamos aqui com um objetivo. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 4, ele disse que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como despenseiros dos mistérios de Deus. Irmão Elias, agora ficou mais difícil, né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Mas agora o que alguém fala de ti? O que estão olhando para a tua vida lá no colégio, faculdade? O que dizem de ti? Lá no teu trabalho, como vigilante noturno, e te pegam dormindo, o que dizem de ti? Quando tu tem uma tarefa para fazer, mas o patrão não está perto e tu fica fazendo corpo mole, o que o patrão diz de ti? Urabalabashura mandará. A Bíblia diz que nós precisamos ser exemplo em tudo. Mas exemplo do quê? Exemplo de crente, exemplo de cristão, exemplo de uma nova criatura, exemplo de filho de Deus. Paulo, ele tem a capacidade de dizer para a igreja em várias referências: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas quando a gente vê os contextos dessa expressão, nós vimos que Paulo nunca estava numa situação favorável. Ele estava passando por luta, por dificuldade, mas estava firme ali. Ele dizia: sejam meus imitadores no momento difícil da crise, como eu sou de Cristo. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ninguém foi chamado aqui, irmãos, para viver num mar de rosas. Essa mensagem de mar de rosas tem que acabar. Nós fomos chamados para quê? Presbítero Maltair? Guerra. Não é assim a tua expressão? Nós fomos chamados para guerrear a igreja do Senhor. Mas todo aquele que se alista precisa militar legitimamente, com ordem, com coerência, com disciplina, estar na presença de Deus, com a capacidade de estar de cabeça erguida. A Bíblia diz que nós precisamos chegar diante de Deus inculpáveis em nossas orações, dobrar o nosso joelho e começar uma oração de pai para filho, que não tenha nada do que se envergonhar, não tenha nada para esconder, mas que possa dizer: paizinho querido, eu estou me esforçando para ser igual a ti, eu quero ser parecido contigo, eu quero mudar a minha vida. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser parecido com Jesus não é fácil. Ser parecido com Jesus, muitas vezes existe a traição daquele que anda conosco, existe o desprezo. Ser parecido com Jesus é ser chicoteado, blasfemado, e mesmo assim continuar amando. É uma das características de Jesus, o amor. Ele disse que ninguém amou mais do que ele, a ponto de dar a sua vida pelos seus amigos. Amar a igreja, amar os irmãos, amar uns aos outros, não considerar-se mais do que ninguém, mas pelo contrário, se humilhar e considerar os outros melhor do que a si mesmo, são lições de pessoas que querem e precisam ser mais parecidos com Jesus. Chegar diante do espelho, que é a palavra de Deus, abrir o espelho e poder refletir a imagem de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Porque nós estamos acostumados sim a chegar diante do espelho, nos arrumar, pentear bem o cabelo, né? Passar um brilho, um pozinho e tanto outro adorno.
Aquele é o espelho humano. Aquilo não te deixa parecido com Cristo. O que te deixa parecido com Cristo é as madrugadas de oração, é falar com o Pai, é fazer o que Jesus fazia. Vocês lembram que Jesus tinha um costume de orar? Jesus tinha costume de orar. Jesus tinha costume de jejuar. E se eu perguntar para a igreja nessa noite, há quanto tempo você não jejua, você não faz uma consagração? Há quanto tempo tu não tira um domingo de santificação na igreja, de vir em jejum, participar da escola e ficar em jejum? Jesus jejuava por tua causa, porque Ele te queria nessa noite, nesse lugar. E quanto mais próximo de Jesus, nós vamos nos parecendo mais com Ele. Quanto mais próximo, nós vamos tendo o costume dele. Assim é na casa. Se você criar um filho longe do pai, pega a criança com 2 aninhos, 3 aninhos e criar longe do pai, ele vai criar hábitos e costumes da família por quem ele é criado. Mas se ele ficar junto com o pai, ele vai criar todos os costumes, hábitos, maneira do pai. E assim somos nós também. Nós vimos de longe uma pessoa que anda com Deus, que tem o costume de Deus, que tem a aparência de Deus. Seria isso na veste? Não, irmão, não é na veste. Existe uma áurea, uma glória em torno de pessoas que andam com Deus que é diferente. É diferente. Eu lembro daquela passagem daquela mulher que via o Eliseu passando pela sua casa, e ela chamou o seu marido e disse: eu percebo que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Ele não precisou anunciar para ninguém, mas ela sentiu, ela viu a glória de Deus na vida daquele homem. E eu sei que você já teve experiência de alguém chegar para ti e dizer: tu é crente, e você se surpreende e diz: por que tu diz que eu sou crente? E essa pessoa disse para ti: é porque eu senti algo bom estando contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas o cuidado dessa vida, irmãos, os afazeres dessa vida, tem feito com que as pessoas percam essas características. Porque se não orar, não vai ter glória na vida. Se não jejuar, não vai ter santificação. Vai ficar um pouquinho diferente. Continua sendo filho? Claro que continua. Eu até vi aqui o pastor falando que naquela época a gente apanhava dos dois lados e saía contente. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que é açoitado e recebe a correção é filho, mas o bastardo, quando é corrigido, vai embora. Ele vai embora, ele não quer saber. E por isso que naquela época era bem menos fingidos, tinha menos joio. Sempre vai ter joio, mas era menos joio. Até porque a perseguição era maior. Não era status dizer que era evangélico, mas hoje tem muita gente que usa como status, mas continua não sendo status. Ser crente é ser perseguido, irmão. Ser crente é ser caluniado. O verdadeiro crente, ele continua sendo perseguido, caluniado, mas continua sendo a luz do mundo e o sal da terra. Ele continua sendo o filho de Deus. Ele continua parecido com Deus. Aleluia. Ele continua tendo um linguajar sadio. Você vai conversar com ele, ele não tem aquela boca suja, gírias, porque uma coisa é conhecer alguém, é ficar conversando com essa pessoa. Se ela tem Cristo no coração, transborda e ela vai falar de Cristo. Porque a Bíblia diz que da abundância do coração a boca fala. Quanto mais parecido de Cristo, com Cristo, mais ele vai falar de Cristo, da glória de Deus, do poder de Deus, das mansões celestiais que estão nos aguardando, e daqui um pouquinho nós estaremos indo para lá, porque Jesus prometeu
Mas só vai para lá os parecidos com Ele. Só os parecidos com Ele. Eu lembro quando Jesus estava no Getsemane. O Iscariotes tinha armado uma cilada e foi buscar os soldados. E quando eles se aproximaram, os soldados disseram: quem é? Não é o mais bonito, olho azul, cabelo liso, galego, como mostra naquela foto? Não, não é assim. Mas todos são iguais. Sim, porque os discípulos eram parecidos com Jesus. Aleluia. Os soldados não sabiam quem é esse Jesus. Os Iscariotes teve que dizer: eu vou dar um sinal, é aquele que eu beijar. Esse é o Jesus. Porque se não fosse esse sinal, eles prenderiam qualquer um dos outros, porque quando os salvos em Cristo estão reunidos, é todos iguais. Não tem o mais bonito, o mais feio, o mais rico, o mais importante, não. Na presença de Deus, nós somos todos iguais. Não existe raça, não existe cor, não existe posição social. Na presença dele somos todos iguais. Todos os filhos de Deus. Ele olha com um olhar, aleluia, e diz: esses são os meus filhos. Deus olha para a igreja nessa noite e olha para ti que tem se esforçado, você que tem lutado, você que tem visto algumas coisas erradas na tua vida, está lutando. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Ele quer te libertar nessa noite. Jesus quer te libertar. É um mau hábito. Te diferencia de Jesus, você sabe. Você olha para ti, para o que você pratica, e você diz: não, Jesus não faria isso. Você sabe disso aí. Meu Deus, eu sou teu filho, sou irmão de Jesus, mas Jesus é santo e não faria isso, Pai. Me ajuda. Ele quer te libertar nessa noite. Ele quer te tornar mais parecido de Jesus. Deus é quem torna o homem. Nós nos entregamos, nós clamamos, nós fizemos como aquele homem que tinha o seu filho que estava possesso, e Jesus chamou os discípulos e disse: geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? De repente o pai daquele menino disse: Jesus, ajuda na minha pouca fé. Ele quer nos ajudar. Senhor, me ajuda a deixar esse vício, deixar esse mau costume, deixar essa ira, deixar essa inveja. Senhor, eu não posso ver o meu irmão comprar um carro novo que eu fico até doente. Jesus, me ajuda. Mas tem isso? Tem. Se o Espírito Santo está me levando a falar isso, é que existe pessoas que precisam ser libertas desse desejo desenfreado, da cobiça, da malícia. Porque nós, enquanto estivermos na terra, irmãos, mesmo como salvos, nós estamos em processo de santificação. Jesus vai nos santificando, vai nos purificando, Jesus vai preparando, Jesus vai limpando. Tanto que Paulo disse assim, numa casa existe vaso de honra e de desonra, e os vasos de honra, se quiser ser usado, santifica-se a si mesmo. Aleluia. Só o que é santo santifica-se. Jesus falou: aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, mas que é sujo, que suje-se mais ainda. Então você que é limpo, que já está nesse processo, dizendo: Senhor, me ajuda, eu quero parecer com Jesus. Meu Deus, me ajuda, eu quero ser mais próximo de Jesus, eu quero ser conhecido como eram conhecidos os discípulos quando foram chamados de cristão. Que maravilha! Uma cidade reconhecer os discípulos, os servos de Jesus como cristão, que significa pequenos Cristo, imitadores de Cristo. Que lá onde você frequenta, trabalha, estuda, eles possam olhar para ti e dizer: esse aí é um cristão, esse é um servo de Deus. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Aleluias.
Meu Deus. Puramandalamassura mandarabagá. Glória a Deus. Ibaramachura bagandara. Essa é uma palavra revelada. E nessa noite, você que sentiu no teu coração a necessidade de mudança, feche os teus olhos. Eu não vou constranger ninguém a vir na frente. Feche os teus olhos, eu vou orar. Aleluia. Eu vou orar em nome de Jesus, pedir que o Senhor possa trabalhar no nosso meio. Amém, irmãos? Quantos querem ficar mais parecidos com Jesus? Mais parecido, cada dia mais parecido. Vamos orar então. Pai querido, eu tenho pregado a tua palavra, Senhor, e sei que muitos corações foram alvejados por essa mensagem. Esse desejo de ser santo, de ser purificado, de parecer contigo, Jesus, alcançou muitos corações. E que essas pessoas que desejam ser libertas do vício, de algum hábito, possam, pelo poder de Deus, alcançar a libertação e viver na plenitude do Evangelho. Assim como o Senhor disse que o teu reino é chegado aos homens de boa vontade, que essas pessoas tenham o desejo de ser parecidos contigo, Jesus, e alcancem esse milagre, porque o Senhor é quem pode nos tornar puro e igual a Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.